Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo da vitória de Cristo sobre a morte. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 9 de julho de 2023, celebramos o 14º domingo do tempo comum. Ouvinte, escutemos o Evangelho. Hoje nós temos Mateus, capítulo 11, versículos do 25 ao 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Ouvinte, faço algumas observações e comentários sobre o Evangelho que nós acabamos de escutar para a nossa meditação neste 14º domingo do tempo comum. O trecho de hoje se constitui a conclusão de um capítulo 11, carregado de tensões e polêmicas. Tudo começou com a crise de fé de João Batista, que concluiu no envio de alguns de seus discípulos para perguntar a Jesus se ele era o Messias que todos esperavam ou se deveríamos esperar outro Messias. E terminou o capítulo com uma ameaça sobre a geração diante da qual Jesus teve que anunciar o Evangelho. São Mateus se pronunciou assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se convertido. E tu, Cafarnaum, porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Essa, ouvinte, é a situação de crise que nós temos como premissa para as palavras que Jesus utilizou no Evangelho de hoje. Significa que a pregação e os milagres de Jesus não tiveram nenhuma repercussão naquelas cidades que eram as principais do ponto de vista econômico, social e religioso. Cafarnaum, por exemplo, era sede de província, cidade portuária, entrada e saída de pessoas e de produtos. Eram as cidades das sinagogas, onde os escribas e os fariseus dominavam. Eles fizeram uma campanha para denegrir a imagem de Jesus, blasfemo, porque se disse igual a Deus, endemoniado, porque expulsava os demônios, comilão e beberrão, porque se aproximava então das pessoas. Jesus estava então na metade de seu ministério público e faz um balanço, e os resultados se apresentam como decepcionantes. Ao invés de se entristecer, porém,
voltar-se para dentro de si mesmo, lamentar-se, acusar os outros, analisar as razões pelas quais as pessoas não quiseram aceitar a sua pregação, Jesus vê uma nova estrada diante de si, uma maneira de realizar melhor o projeto de Deus. Eu não tenho os inteligentes, tenho os simples. Eu não tenho os grandes, tenho os pequenos. O horizonte se amplia. Na lógica do mundo, são sempre os melhores que vencem. Os poderosos que podem conquistar grandes objetivos. Os irresponsáveis que sobem ao trono. Jesus, então, nos apresenta uma outra versão. Ele prefere os simples e aqueles que são desprezados e convida todos eles a virem até ele e que todos vão receber o repouso. Mas, ouvinte, nos debrucemos ainda mais sobre os versículos que nós temos diante de nós. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste destas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É uma das poucas orações reportadas pelos evangelhos de autoria de Jesus. Os sábios e entendidos são citados muitas vezes na Bíblia e, na maioria dos casos, em sentido negativo. São aqueles que se apresentam como profissionais da ciência e da sabedoria, que pensam de ter o monopólio de todo o conhecimento, mas que, na verdade, são especuladores abstratos e estultos. Isaías já tinha sentenciado contra esses tipos. Ai de vós, os que se dizem sábios e se reputam inteligentes. Jesus não os declara excluídos da salvação, mas se limita em constatar um fato. Os pobres, os humildes, os marginalizados, os doentes, desprezados, acolheram primeiro a mensagem de salvação. É normal, diz ele, que isso aconteça porque são os pequenos, mais do que quaisquer outros, sentem necessidade da ternura de Deus. São os que têm fome e sede de justiça, choram, os enlutados, os que se aproximam de Deus para obter a alegria da salvação. São bem-aventurados porque o reino de Deus chega primeiro para eles. Depois diz que isso faz parte do projeto de Deus. Assim foi do agrado do meu Pai. Ouvinte, estava radicada na cultura do povo de Israel a convicção de que os sábios inteligentes, eles fossem os protagonistas do conhecimento e para eles somente os bons e os justos, eles são aqueles que têm a proximidade maior de Deus. Deus, então, se comporta preferencialmente próximo das pessoas que se comportam bem e fazem as coisas mais justas. No entanto, esse modo de compreender é fruto da lógica e dos critérios humanos. O Pai de Jesus, ao contrário, privilegia quem é desprezado, desconsiderado por todos, privilegia os pecadores públicos, as prostitutas, aquelas pessoas que estão jogadas no lixo. São elas as mais necessitadas de amor. Os ricos, os saciados, os orgulhosos, os poderosos, precisamente pelo saber e pelo poder, não sentem necessidade desse Pai. Estão ligados a outros deuses. Podem alcançar a salvação, mas somente quando se tornarem pequenos, como os pobres e humilhados. Então, ouvinte, quem são os sábios inteligentes? São os que pensam que, com a sua sabedoria, compreendem sempre o caminho reto e o seguem seguros de si mesmos. Jesus não teria nada a dizer a essas pessoas. A eles, Jesus não pode revelar a Deus como Pai e Senhor, visto que esses parecem não ter necessidade dele.
Quem não sabe reconhecer os próprios limites não entende o quanto ainda precisa aprender. Os pequenos são os pobres de espírito, os que se sentem necessitados de Deus e os que reconhecem Deus como seu Senhor e Pai e se alegram porque confiam no amor de Deus e se comprometem de segui-lo fielmente. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O verbo conhecer na Bíblia não significa ter encontrado ou contactado algumas vezes uma pessoa, mas quer dizer ter tido uma experiência profunda. O verbo conhecer, por exemplo, é empregado para indicar a relação íntima que intercorre entre o marido e a mulher. Lucas, capítulo 1, versículo 34. Conhecer, então, ouvinte, nesse caso, quer dizer a plena relação do pai com o seu filho. Um conhecimento pleno do Pai, somente o Filho pode ter. Todavia, o Filho pode comunicar esse conhecimento a quem ele quer. Quem apresenta as disposições justas para acolher a revelação de Deus, Jesus diz, são os pequenos. Os rabinos, os escribas e fariseus, aqueles que se sentem muito instruídos até nos mínimos detalhes da lei, são convencidos de possuir o pleno conhecimento de Deus. Se apresentam como guias que podem dirigir os cegos, como luz para aqueles que andam nas trevas, como educadores dos ignorantes e mestres dos simples. Os sábios, portanto, não eram pessoas de cultura, os que fizeram faculdade, os que tinham títulos, mas os doutores da lei, um magistério atual que não aceitava Jesus como Filho de Deus. Jesus não exige inteligência, condição social para os seus seguidores, mas que eles se tornem discípulos, que sigam o Mestre, que busquem então o Senhor de todo o coração e obedeçam às suas leis. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, que conhece a Deus como Pai, convida de novo os seus ouvintes a se aproximarem dele. Seu convite se dirige a todos os que se encontram fatigados e oprimidos por cargas pesadas. Com esse modo de falar, está se referindo em primeiro lugar a seus ouvintes imediatos, aqueles a quem os escribas impuseram cargas pesadas com a interpretação do Antigo Testamento em suas 613 prescrições e que estão perdidos como ovelhas sem pastor. A eles Jesus promete tranquilidade e repouso. Pode parecer decepcionante e surpreendente que Jesus convide a carregar um jugo. Tranquilidade e repouso parecem possíveis somente a quem não tem que assumir um jugo que obrigue e até exija um trabalho fatigoso. Como criatura de Deus, a pessoa humana está por sua natureza dependente dele. A verdadeira liberdade é a vinculação. A vinculação a Deus implica na liberdade em relação aos demais senhores deste mundo. Por isso, o jugo faz parte da felicidade. Quem se aproxima de Deus será mais feliz. Os escribas e fariseus estruturaram uma religião complicadíssima, feita de regras minuciosas, prescrições impossíveis de serem observadas, descarregadas sobre os ombros das pessoas mais simples.
Os pobres, sabendo de não poder observar as disposições ditadas pelos rabinos, se sentem excluídos e rejeitados por Deus. A estes pobres, desorientados e oprimidos, dirige Jesus o convite para libertar-se do medo e da religião angustiante que era inculcada neles. Acolher a nova lei, que se resume no único mandamento, o amor ao próximo, de fato é uma premissa importante para viver profundamente a religião. Ao dizer que Jesus propõe um único mandamento, não se quer dizer que Jesus apresenta um caminho mais fácil, mas, de fato, apresenta uma proposta que vai direto ao essencial. E as pessoas não desperdiçam energias na observância de prescrições que têm a aparência de sabedoria, mas que na realidade não têm nenhum valor. Carregar o jugo de Jesus não significa outra coisa senão acolher a sua mensagem. Devemos aprender dele, que viveu completamente mergulhado na vontade do Pai, a nos entregar, então, a vida profunda do Evangelho. Nós só sentiremos a vontade de Jesus como um peso se nossos desejos, nosso estado de ânimo e nossas ideias estiverem em contraposição com a sua mensagem. Não poderemos encontrar tranquilidade, viver sossegados e descobrirmos a felicidade em nós mesmos, assumindo comportamentos ditados pelo nosso livre-arbítrio. A paz e a tranquilidade nós só podemos experimentar na comunhão perfeita com Deus. Nosso coração estará inquieto até que não descanse em Deus, dizia Santo Agostinho. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Maravilhar-se é ver a beleza da vida, apesar das coisas tristes que estão acontecendo. Ver os problemas, as dificuldades, o negativo, mas não permitir que essas coisas destruam a nossa alegria e felicidade. Na sua relação profunda e perfeita com o Pai, conhecimento, utilizando a linguagem bíblica, Jesus adquire os bens perfeitos e por isso pode chamar os oprimidos e afadigados para irem até Ele. Dirigindo-se aos homens e mulheres com generoso amor, Jesus se candidata para aliviar todos os sofrimentos, para dar conforto e restaurar todos os males. Eu sou manso e humilde de coração. O coração de Jesus é cheio de humildade e mansidão. Não é um dominador orgulhoso, mas é um coração de um irmão que se coloca no mesmo nível. Não é um duro, não é um rígido, um conquistador, mas um manso que procura somente compreender, ajudar e propagar o amor. Ouvinte, concluo com um pensamento de Santo Agostinho. Pensas que o jugo de Cristo estrangula? Não temas, aceite-o, é brando. Pensas que subjuga a verdade que é ruim para nós? O peso de Jesus é leve. Se eu sou o teu Senhor, não penses que eu não te imporei uma carga. Porém, não temas, é muito leve, não te oprime, mas te robustece. Não é onerosa, mas honrosa. Não é muito leve, mas não é muito pesada. É como a carga pequena que faz dizer ao que carrega, é muito leve. Ainda que seja leve, tem seu peso, mas não é muito. A carga de Cristo é tão leve que levanta. Não serás oprimido por ela ou com ela, porém não te levantarás sem ela. Pense que esta carga seja para ti tal qual é o peso das asas para os pássaros. Se as aves perdem as asas,
ficarão então sobre a terra. Santo Agostinho. Pensando nos mártires, nós podemos dizer que é leve a carga de Cristo. Eu penso que eles não acharam pesado, porque eles suportavam tudo por amor. O peso que Cristo nos impõe se chama amor, caridade, dileção. O amor tornará leve aquilo que é pesado, trabalhoso. Aceite essa carga, não te oprimirá, ela te levantará. Terás asas. Santo Agostinho. Ouvinte, permita-me, antes da bênção, de falar do que está acontecendo em Bom Jesus da Lapa neste final de semana. Muitas caravanas de Vitória da Conquista e da nossa região, também dos outros estados da Bahia, se dirigiram para Bom Jesus da Lapa, onde está acontecendo a 46ª Romaria da Terra e das Águas, com os seguintes temas: água, terra, teto e pão. Desde 1978, a Comissão Pastoral da Terra organiza anualmente as Romarias da Terra e das Águas. O primeiro nome era a Missão da Terra. A partir de 88, se começou a chamar Romaria da Terra e, depois de 1999, Romaria da Terra e das Águas. Essa Romaria, então, acontece em Bom Jesus da Lapa, sempre no primeiro final de semana do mês de julho. Teria muita coisa a contar em torno destas Romarias. Até pouco tempo, nós íamos para a Romaria de Pau de Arara, por estradas poeirentas, cheias de buracos e às vezes até perigosas. A motivação destas Romarias pode ser resumida assim: na fé no Bom Jesus, organizamos a nossa comunidade e com a Bíblia Sagrada na mão, assumimos responsabilidades um pelo outro e pela nossa sociedade toda. Organizamos-nos como comunidades, sindicatos ou movimentos políticos para lutarmos por uma vida digna e pelo direito de ter terra e água, para que defendamos juntos tudo que ameaça a vida e a criação. Na Romaria da Terra cantamos sempre: Romaria da Terra faz o povo reunir. Numa luta sem guerra, nós viveremos por ti. Nesta Romaria há plenários temáticos onde o povo troca suas experiências de vida, pessoas podem falar e podem ser ouvidas, um direito não muito oferecido aos pobres. Os romeiros cantam, os romeiros contam os seus sofrimentos e dificuldades, testemunham as suas lutas e conquistas nas comunidades. Na Via Sacra com Jesus, exprimem a sua vida como enfrentamento das contrariedades e vitória sobre a morte. É a 46ª Romaria da Terra, ouvinte, que nós estamos vivendo em Bom Jesus da Lapa. É de todo o coração que vos pedimos sua bênção e proteção. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.